Rádio Novelo. Novelo. Hoje a conversa é com a Luciana Temer, fundadora e diretora do Instituto Liberta. O tema da vida e do trabalho da Luciana é a proteção de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que são vítimas de abuso sexual. Ela sabe tudo sobre o assunto e tem montes de sugestões do que fazer nas famílias, nas escolas e no Congresso. Inclusive coisas que ela e outros já estão fazendo e que estão dando certo. Eu, para variar, aprendi montes com essa conversa e acho que para você vai ser assim também. Eu comecei com uma curiosidade minha sobre a carreira dela, porque eu li que ela tinha sido delegada de polícia e aí eu quis saber mais. A Luísa Sade estava comigo nessa entrevista. Por que você virou delegada de polícia? Quantos anos você tinha? Quanto tempo você ficou? E por que você deixou de ser delegada de polícia? Eu virei delegada de polícia aos 22 anos. E eu fui delegada durante 5 anos de Delegacia de Defesa da Mulher. Eu sempre gostei muito da área criminal. Assim que eu me formei, eu prestei concurso. E acabei fazendo concurso para delegada de polícia, meio no susto, meio intencionalmente, porque eu também já tinha me inscrito no mestrado. E a temática que eu queria enfrentar no mestrado era a violência contra a mulher. Obviamente, eu não precisaria ser delegada de polícia para fazer a minha dissertação de mestrado, mas alguma coisa me dizia que traria uma riqueza muito grande, né? E a gente está falando de mais de 30 anos atrás, onde você não tinha a Lei Maria da Penha, por exemplo. Uma das coisas que eu defendi na minha dissertação era a necessidade de uma legislação específica para violência doméstica, que havia na Espanha e não havia no Brasil. Então, a gente está falando de um período muito diferente quando se fala sobre violência contra a mulher. Mas, enfim, foi um pouco susto, foi um pouco desejo de fazer uma imersão nessa realidade. E eu saí porque eu achei que eu tinha cumprido a minha missão ali. Eu fiquei 5 anos, eu escrevi a minha dissertação. Eu acho uma função relevantíssima, delegado de polícia. Infelizmente, não tão bem remunerado quanto deveria. E você falou que você achou que essa é uma experiência enriquecedora para os teus estudos na área de direito sobre violência contra a mulher, e foi? Foi muito. A minha dissertação de mestrado não era exatamente violência contra a mulher. Ela acabou virando um pouco mais violência contra a mulher por causa da minha experiência. A minha dissertação de mestrado é a proteção constitucional da mulher. Então, eu estava falando de direito à igualdade, né? O histórico da mulher no mundo, porque a gente hoje vive ainda essa desigualdade, mas essa desigualdade ela é histórica, ela começa com Aristóteles, né? Com Sócrates, dizendo que a mulher tinha um cérebro flácido como o seu corpo, né? Então, a minha dissertação tinha como foco a proteção constitucional da mulher no mercado de trabalho, no ambiente doméstico, na educação e, obviamente, acabou tendo um destaque maior a questão da violência doméstica quando eu fiz essa imersão. E eu tenho que te dizer que foi uma coisa muito transformadora na minha vida. Porque, obviamente, eu venho de um grupo privilegiado, né? Escola particular, faculdade particular. E, obviamente, você se instrui, você lê jornal, mas uma coisa é você ler a notícia. Outra coisa é você viver a notícia, né? E eu pude viver uma realidade que dificilmente eu viveria se eu não tivesse tido essa experiência. Então, eu sou muito grata ao período que eu passei na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. Eu acho que é por isso até que eu achei essa sua opção tão intrigante e curiosa. Você sabe que eu escutava, Branca, uma coisa engraçada? Eu dou aula na PUC, eu já era assistente de professor na época, eu estava fazendo mestrado, e eu escutei de muitos professores, nas salas de professores, assim, mas você é tão educadinha, como é que você virou delegada de polícia? Porque também são os estereótipos, né? Eu conheci pessoas incríveis na polícia. Pessoas super interessantes, cultas. São os preconceitos que a gente tem, né? São todos os estereótipos que geram os preconceitos. Hoje em dia você trabalha com outra coisa completamente diferente que você vai explicar pra gente aqui. Então, começando pelas redes sociais e os efeitos que ela tem na vida das crianças e dos adolescentes, que é um tema que você fala muito, porque você trabalha com proteção à criança e adolescentes. Quais são esses efeitos e o que dá pra fazer? Quando você fala de proteção de criança e adolescente, né? E o meu foco hoje no Instituto Liberta é a proteção
e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, seja no mundo real, seja no mundo virtual. E, obviamente, como o Liberta existe há 8 anos, a questão do virtual ela entrou muito fortemente nos últimos anos, especialmente pós-pandemia. Eu costumo dizer que o fundo das questões é o mesmo. A gente está falando, seja na violência real, seja na virtual, primeiro, de uma desinformação. Desinformação por parte dos adultos. Os adultos não discutem esta violência, não falamos sobre esta violência, portanto, não entendemos esta violência. Quando você sabe que praticamente 1/3 da população brasileira sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos, a gente sabe que muita gente tem um histórico desta violência, né? Mas no coletivo, nesta consciência coletiva, você não tem. Então, assim, os adultos são muito desinformados sobre esta questão. A partir do momento que eles estão desinformados, eles também não conseguem fazer a proteção das crianças e dos adolescentes. Não conseguem entender, por exemplo, que parte desta proteção está em empoderar a criança para o enfrentamento desta violência. Porque quando você vê os pais dizendo, olha, não fale com estranhos, e você sabe que mais de 80% da violência sexual contra crianças é praticada por pessoas conhecidas, 63% familiares, esta frase não faz o menor sentido. Faz o sentido para outras coisas, mas não para esta. A gente tem lutado muito para que o Brasil não só fale sobre violência sexual infantil, o que é fundamental, já que você tem um dado de que são 6 registros de estupro de menores de 13 anos por hora no país. Então, este é o dado oficial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, quando você tem um dado como esse, você se pergunta, Branca, como é que a gente não está falando disso o tempo inteiro? Como é que a gente não compreendeu, e eu falo isso com muita tranquilidade, acho que as pessoas não compreenderam, assim como eu há 8 anos atrás, quando fui convidada para trabalhar com isso, também não conhecia. Temos uma correção da nossa checagem. Na última edição do Anuário de Segurança Pública, o número registrado de estupros de vulnerável ocorridos em casa é de 67,9%, quase 68%. Além disso, de acordo com a edição de 2024, a mais recente com esse dado, o Brasil registra 7 estupros de crianças e adolescentes por hora. Então, a gente luta para que o Brasil fale sobre violência sexual infantil e fale com consciência. Porque tem um problema, quando você fala de violência sexual infantil hoje, as pessoas falam sobre aumento de pena, sobre castração química, sobre cadastro de pedófilo, o que é tudo uma grande bobagem. Quando você, de fato, conhece esta violência e entende do que se trata, né? As pessoas têm que falar sobre isso, mas têm que falar com consciência. Entendendo que você pode empoderar crianças se você fizer a conversa certa. E dá para fazer isso. Qual é a conversa certa? Então, a gente está lançando um guia para pais e cuidadores para conversar sobre prevenção à violência sexual com crianças de 0 a 10 anos. São atividades de autoconhecimento, basicamente. De respeito a si e ao próprio corpo, de reconhecimento do outro. Porque quando a gente fala de prevenção às violências sexuais, a gente está falando não só de tentar proteger crianças para que não sofram a violência, ou que se sofrerem alguma violência possam verbalizar, possam falar e contar e pedir socorro, mas a gente está falando também de gerar uma nova geração não violenta sexualmente. Então, o respeito ao meu corpo, o respeito ao corpo do meu coleguinha, né? Qual é o limite ali do espaço de cada um, da questão da permissividade. Então, a gente montou esse guia. Tá muito lindo e a gente vai lançar, inclusive com o selo da Unesco e da Rede Globo, como uma das ações dos 40 anos do Criança Esperança. Porque é preciso convidar os pais a fazerem esta conversa, essas atividades com as crianças, para que elas possam minimamente terem oportunidade, terem a chance de se defenderem. E a gente também fala de violências sexuais contra crianças muito diversas. Então, você tem tráfico de meninas para os garimpos, né? Agora, tem uma violência que é essa violência cotidiana, que está entre nós, e que é silenciada, e que está em todas as classes sociais. Com consequências diferentes, sim, porque os níveis de proteção dessas crianças são diferentes, mas ela está em todas as classes sociais. E aí, esta violência cotidiana, se a criança estiver empoderada, ela tem alguma chance de se proteger.
Porque aqui esta violência, na maioria dos casos, ela não acontece de forma violenta. Isto é uma outra coisa que a gente tem que entender, que a violência sexual contra crianças, muitas vezes são com crianças muito pequenas e ela acontece de forma sedutora. Primeiro, é uma pessoa conhecida que a criança gosta. Depois, é colocado como uma brincadeira para a criança. Porque quando a gente fala de registros de estupro, também é importante que se diga que o estupro hoje não pressupõe penetração, né? Desde 2009, com a mudança do Código Penal, seja de mulheres adultas, seja de crianças e adolescentes, você não obrigatoriamente tem a penetração. Então, não obrigatoriamente uma violência sexual contra uma criança dói. O que não deixa de ser uma violência. Mas que às vezes a menina só lá na frente, a menina ou o menino, eles vão ter consciência da violência que sofreram. No Liberta tem uma campanha que a gente fez, que era Uma Voz Chama a Outra, já tem uns 4 anos, são 5 depoimentos de mulheres que passaram por violências diferentes na infância. Uma delas, a Tina, ela conta uma história tão linda e tão dura. Ela era fruto de um casal extremamente violento entre si, né? Vivia uma violência doméstica tão grave que um dia a mãe matou o pai, num momento de autodefesa, né? E ela acabou indo morar com o avô. Mas o avô era o sujeito, desde que ela era pequenininha, protegia ela e os irmãos. Então, chegava no fim de semana e falava, olha, vocês brigam muito, deixa eu levar as crianças. E ela levava, e o avô era esse símbolo de proteção e de amor. E quando a mãe foi presa e o pai morto, ela passou a viver com o avô. E começou a sentir alguns desconfortos com os avanços da relação. E só quando ela foi para a escola, conversando com as amiguinhas, ela entendeu que o que acontecia com ela e o avô não acontecia nas outras casas. E ela entendeu que aquilo era errado. E ela diz uma frase que eu acho muito emblemática. Eu tive que lidar com a situação de compreender que o meu maior protetor era o meu maior abusador. Então, a complexidade dos sentimentos, né? Nada aqui é raso. Quando você fala de violência sexual, são muitas nuances. Eu vi você dizendo que depois de você ver aquela série Adolescência, você começou a pensar que o que você vinha fazendo no Liberta não era o suficiente, que era necessário mudar de estratégia ou acrescentar uma outra estratégia. Então, qual seria essa nova estratégia? Por que ela seria mais eficaz ou por que você pensou isso? Eu disse isso sobre a adolescência para dizer o seguinte, a gente fala muito de educação, de empoderamento de crianças e eu acho que isso funciona muito para a violência presencial. Quando você fala de violência virtual, também funciona, porque a verdade é que os pais não entendem a dinâmica das redes, do nível de violência que pode acontecer com crianças e adolescentes nas redes, e aí as crianças não são alertadas para esta situação e para esta possibilidade, elas acabam entrando em processos de extorsão sexual, chantagem, e não conseguem recorrer a ninguém, porque não tem diálogo sobre isto. Então, eu acho que também aqui vale a informação dos pais e vale a conversa com as crianças e os adolescentes. Mas por que eu disse que eu acho que, neste caso, não tem família boa o suficiente, não tem escola boa o suficiente? Porque eu acho que o meio virtual, ele está entrando numa relação tão direta com as crianças e adolescentes, tão sem mediação, e fazendo uma conexão, que é uma conexão que é difícil concorrer com este nível de conexão. Qual é a solução para isso? A gente lutou muito pela aprovação do ECA Digital, né? E conseguimos agora, finalmente, a sanção do ECA Digital, que vem trazer questões bastante importantes. Uma delas, a necessidade de verificação etária real. O que acontece hoje? Uma criança de qualquer idade que quiser entrar em qualquer site, inclusive sites pornográficos e violentos e tudo, ela simplesmente autodeclara lá que ela tem mais de 18 anos. E pode entrar e tem acesso a absolutamente tudo. E essa criança pode ter 10. Essa criança pode ter 6. Hoje você não tem nenhum filtro real de acesso desta criança. Você sabe que o target da indústria pornográfica no mundo são meninos de 11 anos de idade. Porque, na verdade, a pornografia vicia. E quando você vicia criança é mais fácil do que viciar adulto, né? Bom, mas voltando para a questão das crianças, a partir da entrada em vigência do ECA Digital, e aqui... Explica só o que é o ECA Digital, para quem não sabe. O que significa ECA e o que significa ECA Digital? Boa. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que tem mais de 35 anos, né, que foi construída a partir da Constituição de 88. Há 35 anos atrás, ninguém pensava em proteção de crianças e adolescentes nas redes.
não é? Não tinha no mundo rede. virtual, não tinha rede. Então, assim, não tinha rede, não tinha mundo virtual. A realidade da tecnologia começou, logicamente, a trazer este mundo virtual para perto da gente, mas com a pandemia, você tem as crianças e adolescentes completamente imersos no mundo virtual por uma necessidade até, né? Não só as crianças, como nós adultos. Então, a gente acabou fazendo aí uma aceleração de um processo. E aí, as violências contra crianças também aumentaram muito. Então, o que é o ECA digital? A partir desse momento, dessa identificação de que havia muitas violências contra crianças e adolescentes nas redes, a gente começou a pleitear, várias organizações da sociedade civil, alguns parlamentares, a pleitear que houvesse uma regulamentação das redes. Porque não há nenhuma regulamentação. Só que esta questão da regulamentação das redes, ela se misturou com a questão da regulamentação por questões ideológicas, políticas. Então, enquanto a gente estava falando de proteção de criança e adolescente, o senador Alessandro Vieira propôs o projeto de lei 2030, ele trazia não só a proteção a crianças e adolescentes, mas também questões relacionadas às chamadas fake news. Tanto é que o projeto ficou conhecido como projeto das fake news. Obviamente, entrou em questões ideológicas, partidárias, e aí uma resistência enorme, virou uma grande luta. 2 anos depois, em 2022, o senador apresenta um novo projeto de lei, que é o PL 2628, que trata só da proteção de crianças e adolescentes. Que isso acho que é uma coisa que todo mundo pode concordar, né? Esquerda, direita, centro, todo mundo pode concordar que a gente tem que proteger as crianças. Exatamente. E por causa disso, se aprovou no Senado o PL 2628, que foi para a Câmara. E estava na Câmara há mais de 2 anos parado. Até que tivemos o fenômeno Felca, né? O vídeo do influenciador Felca, trazendo a questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes nesse mundo virtual. E, de repente, viralizou e mobilizou o país e pautou o Congresso Nacional. E nós corremos, aproveitamos essa pauta e fomos lá fazer pressão junto ao presidente Hugo Motta para que fosse votado um regime de urgência do projeto de lei e aprovado o projeto de lei. E deu certo. Foi chamado de ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, e sancionado agora pelo presidente Lula. A gente vai trazer aqui 2 correções da nossa checagem. O número do projeto de lei que ficou conhecido como PL das Fake News, proposto pelo senador Alessandro Vieira, é o 2630 de 2020. Já o projeto de lei 2628, que trata da proteção das crianças e adolescentes, tramitou até que rápido na Câmara dos Deputados, em cerca de 1 ano. Foi no Senado, na verdade, que o projeto ficou travado por mais de 2 anos, até o vídeo do influenciador, aquele que a Luciana comentou, gerar uma pressão popular. Eu vou contar 3 pontos legais do ECA Digital. Eu estava falando, é a verificação etária real. Ou seja, hoje qualquer pessoa que quiser acessar um site pornográfico, por exemplo, ou qualquer site para maiores de 18 anos, ele vai ter que apresentar uma prova de que ele tem mais de 18 anos. O que vai ser essa prova, a gente ainda está estudando. Eu até integro um comitê do Ministério da Justiça, que é um comitê para estudo das possibilidades de verificação etária. Na França já adota, a Austrália já adota, o Reino Unido já adota. Nos Estados Unidos tem estados que estão adotando esta obrigatoriedade. Então, assim, tecnologia existe. O que é preciso equacionar, Branca, é o equilíbrio entre a proteção da criança e do adolescente e a não retenção excessiva de dados. Né? A privacidade da pessoa maior de 18 anos que está acessando aquilo, né? Exatamente. Então, a gente está estudando assim, quais são os mecanismos viáveis e possíveis para entender como é que se dá essa regulamentação. Depois, outra coisa importante, a obrigatoriedade do oferecimento dos controles parentais. Hoje a Apple, o Google, eles oferecem para os pais que quiserem direcionar, né, a experiência dos seus filhos, tem certos mecanismos, você pode bloquear algumas coisas, você pode permitir a entrada em outras, mas isso não é fácil, não é intuitivo e pouca gente sabe como fazer. Então, também uma outra coisa importante do ECA Digital é que ele exige que essas plataformas, enfim, esses meios todos virtuais, eles ofereçam para os pais esta possibilidade e ofereçam de forma fácil, né? Que hoje é bem difícil. Outra coisa que eu acho que é bem relevante é a proibição de
retenção de dados de criança e adolescente para incentivo ao consumo. Hoje você está o tempo inteiro provocando a criança para o consumo. Você veja, já se proibiu propagandas nas TVs, né, e mesmo no streaming, que incentivem diretamente a criança ao consumo. Isso foi uma luta muito grande do Instituto Alana, que tem este movimento Criança e Consumo. Você não pode falar, peça para o seu papai comprar isto aqui, tal. Você não pode direcionar a propaganda para a criança. No meio virtual, nas plataformas, você não tem nenhuma regulamentação sobre isso. Ao contrário, se capta dados para oferecer justamente aquilo que a criança quer. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que uma menina que tira um selfie e apaga o selfie, isso é lido como baixa autoestima. Passa a ser oferecido para essa menina produtos de beleza, cirurgia plástica. Que coisa. Né? É muito Coisa cruel, perversa. mas é isso. É perverso e é o mundo que a gente vive. Então, esta regulamentação é muito importante. E você tem proibição, por exemplo, de oferecimento de jogos de aposta, você tem de conteúdos que incentivam o suicídio, a automutilação. Obviamente, isso está na lei e precisa ser fiscalizado. A Agência Nacional vai ter este papel muito importante. Não só a agência, como todos nós, cidadãos, teremos esse papel e tem que ter um canal efetivo de denúncia, claro. Mas existe a responsabilização das plataformas. Porque tudo isso previsto sem uma sanção não adiantaria nada. Então, você tem desde sanção pecuniária, né, em dinheiro e valores altos, até a própria proibição de funcionamento da plataforma no país. Você tem medidas adequadas, importantes. Você tem a criação de um órgão, que será o órgão de controle. Vamos ter que entender como esse controle vai acontecer, mas o órgão está aí, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E você tem as sanções. Ou seja, se a lei for cumprida, estaremos no melhor dos mundos. Depois desse intervalinho, a gente volta com a Luciana para falar sobre a importância de conversar sobre violência, seja com amigos ou com família ou em ambientes como a escola. E a Luciana conta, por exemplo, por que usar o termo educação sexual pode ser um tiro no pé na hora de falar com os pais. Se 1/3 da população, né, já sofreu algum tipo de abuso nesse sentido, isso obviamente tem um desdobramento pela vida fora dessa pessoa. Existe um protocolo de boas práticas, assim, é melhor falar sobre isso, é melhor não falar sobre isso? A gente já pensa sobre isso, sobre quem passou, né, por isso e aí tá desamparado? Só para registrar aqui, essa informação de 32% da população sofreu algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos, foi uma pesquisa que a gente realizou com o Datafolha em 2022. E foi uma pesquisa muito bem feita, inclusive a pessoa respondia anonimamente num tablet, né? Porque tem muita dificuldade de você falar sobre isso. Quando você pega este primeiro dado, 32%, já é assustador. Mas aí quando você pergunta quantas pessoas denunciaram deste universo, só 11% denunciaram. 11% desses 32, então. E mais, quando você perguntava qual a razão por não contar, a resposta predominante era para não expor a minha família. Esta é uma violência que tem que ser prevenida, porque depois que acontece, dá ruim para todo mundo. As experiências são muito pessoais. Primeiro, os tipos de violência são muito diversos, os graus de violências dentro desta violência são muito diversos. A possibilidade da pessoa sozinha superar isto também é muito individual. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo de vítimas de violência ou sobreviventes, como alguns preferem, né? Porque cada um tem uma experiência e a gente não pode marcar isto como se fosse um definidor daquela pessoa. Você tem uma Oprah, que é uma das mulheres mais poderosas do mundo e que engravidou aos 12 anos estuprada pelo tio, né, que foi estuprada pelos primos, e que tem hoje essa bandeira, e é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Então, é difícil você dizer que existe uma única consequência. Agora, a gente tem uma campanha que também acho que responde parte dessa sua dúvida, que é Falar Liberta. A gente tem muita certeza disso.
que você falar sobre a violência que você sofreu te ajuda no processo de lidar com esta violência, né? Então, tentando te responder, primeiro, eu acho que falar sempre ajuda. Falar com a ajuda de um profissional é muito bom. Agora, todo mundo consegue ter acesso a um profissional? Nós sabemos que não. Esta violência é tão invisibilizada na nossa sociedade e nós não temos no Sistema Único de Saúde a possibilidade de um atendimento psicológico individualizado. Hoje você tem estudos que relacionam baixa autoestima, perpetuação de relações abusivas a partir desse trauma. Você tem, inclusive, tentativas de suicídio. Uma vez eu conversei com uma moça de 26 anos e ela me contou que ela tentou suicídio. Ela se formou, conseguiu fazer a vida dela e tal. E ela entrou num processo depressivo e ela tentou suicídio. E quando ela foi atendida por um psiquiatra e conversou e ele medicou-a, e ela contou que ela sofreu uma violência sexual por parte do tio quando ela era menina. E que os pais são super protetores e que os pais são super ligados a esse tio e que os pais morreriam. E o psiquiatra falou, não, quem vai morrer é você. Se você não contar para os seus pais. Eu vou te medicar, mas enquanto você não contar para os seus pais, vai ser muito difícil. E ela decidiu e contou para os pais, enfim, e enfrentou todas as consequências. Queria até voltar um pouquinho, que eu acho que essa questão, né, da violência contra menores, assim, e tudo que você já falou sobre ela ser intrafamiliar em mais de 60% dos casos, a gente tem uma questão muito grande que a escola é um espaço, né, para a pessoa falar antes dela chegar nesse ponto que a gente está conversando aqui agora. Porque muitas vezes, provavelmente, essa vítima não fala para não destruir a família, né? E a escola é esse espaço de acolhimento em muitos dos casos. Só que isso é uma discussão muito difícil, né, num país que é contra a educação sexual nas escolas. Então eu queria dividir a minha pergunta em duas, na verdade, né? O que seria mais ou menos aí uma educação sexual adequada nas escolas, né? E como que a gente pensa nesse acolhimento na escola como esse espaço tão importante de acolhimento dessas crianças que eventualmente estejam passando por isso, inclusive no momento em que se discute tanto o homeschooling, né? Que os pais acham que só a casa é um ambiente seguro e que a escola está ali fazendo uma pressão ideológica ou o que quer que seja na criança. Então, nesse cenário todo, o que é possível? Então, a gente nem usa o termo educação sexual. Ele tem tanta resistência que a gente aboliu este termo. Então, a gente fala prevenção às violências sexuais com crianças pequenas e desenvolvimento de uma sexualidade saudável e responsável com adolescentes e jovens. E eu tenho que te dizer que o primeiro é mais fácil. O segundo, quando você fala de desenvolvimento de sexualidade, já entra numa questão tão difícil que nós desenvolvemos um material, a gente fez o guia para os pais e cuidadores para prevenção da violência sexual, né, que a gente vai lançar agora no final de outubro, mas a gente preparou também um material específico para as escolas, para crianças de 0 a 10 anos. E a nossa intenção era fazer até os 18 anos, fim do ensino médio. E a gente começou a entrar em temas que eram temas muito polêmicos e que a gente percebeu que iam gerar muita resistência. Então, a gente fez uma escolha estratégica de falar, vamos enfrentar primeiro aqui 0 a 10 anos, porque 0 a 10 anos, se você fizer uma boa conversa com os pais, mostrar o que vai ser dito para os filhos, explicar o que vai ser ensinado, a gente acredita que a resistência vai ser praticamente nula. Porque também tem isso, os pais criaram fantasmas. A gente tem que desmistificar isso tudo, a gente tem que ajudar a desmistificar essas informações equivocadas que surgiram nos últimos anos. Mas também é verdade, e é importante que se diga, que nunca tivemos, de fato, uma educação sexual no Brasil. O que a gente teve e chamou de educação sexual era ensinar a não engravidar e ensinar a não pegar doença, portanto usar camisinha. Isso não é educação sexual, isso é uma questão de saúde pública e ponto final, entendeu? A gente nunca teve realmente um ciclo de educação sexual que a gente está tentando propor agora, que é uma conversa permanente com a criança a ponto de ajudá-la no seu desenvolvimento integral, natural, respeitoso. E a partir do desenvolvimento da sua sexualidade, né, com 12 anos você já é adolescente, você começar a entender. Você sabe que o Reino Unido, há 20 anos, ele adotou já uma política pública que obriga escolas públicas e particulares a falarem sobre essas temáticas durante todo o período
que a criança está na escola. E isto teve consequências importantes, diminuiu gravidez na adolescência, diminuiu doença sexualmente transmissível e, acreditem, se quiserem, as meninas começaram a ter relações sexuais mais tarde e de forma mais consentida. Porque quando você fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas ou de desenvolvimento de uma sexualidade saudável, você tem que falar de pornografia. Outro dia eu estava escutando uns pais dizendo: eu tenho muita dificuldade de falar sobre sexo, sexualidade com o meu filho de 13 anos. Eu falei: desculpa, você está atrasadésimo. Não é sobre sexualidade, tem que falar sobre pornografia. Porque o seu filho não está mais pensando em como fazem bebês. O seu filho está assistindo pornografia e você vai ter que explicar para ele que aquilo que ele está vendo não é o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Agora, a gente acredita na escola como esse espaço de proteção. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Sou da Paz com o Ministério Público de São Paulo na época da pandemia. Eles fizeram e mostraram que houve uma diminuição do número de registro de estupro de vulnerável, que é o crime, né, de abuso de crianças. No período de lockdown, caiu mais de 39%. E por que essa notificação caiu? Porque as crianças não foram para a escola. E aqui engatando com o homeschooling, né? Hoje você não tem um dado oficial de quantas denúncias de violências contra crianças e adolescentes são feitas pela escola. Este dado não existe e, se tudo der certo, vai existir porque a Duda Salabert, a deputada federal, a pedido nosso, apresentou um projeto de lei que está tramitando agora na Câmara dos Deputados, que obriga que nos boletins de ocorrência, quando a violência contra criança e adolescente for denunciada pela escola, tenha um campozinho dizendo denunciada pela escola. Por quê? Porque assim a gente vai ter o dado objetivo. E esse dado objetivo é muito importante, inclusive para enfrentar ações como a tentativa de aprovação da educação domiciliar, do homeschooling. Para mostrar a importância do espaço escolar para isso, né? Como espaço de proteção. Eu falo, eu não vou discutir questões pedagógicas porque está completamente fora da minha área, entendeu? Eu posto minhas posições, mas não tem embasamento para fazê-las em relação às questões pedagógicas. Agora, em relação à proteção de crianças e adolescentes no enfrentamento à violência, todas as violências, não só as violências sexuais, né? Porque se sabe que esta violência é preponderantemente intrafamiliar, todas elas. Tanto é, no mesmo mês que a Câmara dos Deputados aprovou a Lei Henri Borel, que é um paralelo da Lei Maria da Penha, porque ela reconhece que a violência contra crianças é uma violência doméstica, não é? Ela aprovou a educação domiciliar. Ou seja, é um contrassenso. Como é que, se você reconhece que a violência ela é intrafamiliar, como é que você admite a possibilidade da criança não ir para a escola e não pedir socorro para um adulto fora daquele ciclo familiar, não é? Para a gente ir fechando aqui, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: a gente vê todas essas discussões sobre crianças e adolescentes com o vídeo do Felca, com a série Adolescência, tudo isso, mas a gente vê essas discussões sem a participação das próprias crianças e adolescentes. E como você trabalha com isso, eu queria saber se vocês falam com crianças e adolescentes, que, por outro lado, são crianças e adolescentes. Então, eu não sei se elas poderiam trazer alguma contribuição, né? Mas é sobre elas, é sobre a vida delas, sobre um entendimento de mundo que elas têm, que é totalmente diferente do nosso. Como faz, sabe? Para tentar entender o que as crianças e adolescentes querem ou quereriam e o que seria melhor para eles do ponto de vista deles. Isso existe? Quando você fala de violência sexual, qualquer conversa com crianças, neste sentido, eu acho muito difícil. Você tem que falar de empoderamento, mas você não fala diretamente com crianças e adolescentes sobre violência sexual. Mas a gente fez, por exemplo, já mais de uma vez, numa parceria com a Secretaria Estadual de São Paulo, de Educação, aqui de São Paulo, um projeto que é o Tá na Hora. Tá na hora de falar sobre violência sexual. A gente fez com jovens do ensino médio. 2 edições já muito interessantes, que faz uma imersão sobre o que é violência, o que é violência sexual, o que é exploração sexual. E no final desta imersão, eles produzem alguma peça de comunicação sobre o que eles sentiram e viveram e pretendem a partir desta vivência. Tem até um vídeo muito interessante que nós fizemos, também está no site do Liberta, convido todo mundo a entrar no Instagram do Liberta, no site tem muita informação, e um videozinho do Tá na Hora, no qual meninas e meninos que passaram pelo Tá na Hora contam um pouco como foi esse processo. E tem um depoimento muito importante de uma menina do Capão Redondo, de São Paulo, que diz o seguinte, que ela foi levar o currículo dela para um shopping, procurando emprego, né? Deixou lá numa loja, dali a pouco liga uma pessoa e fala, olha, a gente não tem vaga aqui, mas a gente tem vaga de acompanhante. Você tem interesse? E ela falou,
O que é acompanhante? Eu não sabia. E aí ele me explicou que era acompanhante e tal. E eu falei que eu não tinha interesse. Aí ele falou, não, mas você pode ganhar mais do que como trabalhando na loja. Então, assim, a gente está falando de uma sociedade cujo termo na pornografia mais procurado, há 10 anos atrás, era teen porn. E a teen porn não é uma menina de 18 anos, é uma menina de 12, 13, 14 anos. A gente precisa entender que este processo bem doente da nossa sociedade, que cria esse imaginário, e aqui também eu preciso falar uma coisa, o termo pedófilo, porque as pessoas ficam chamando essas pessoas que se relacionam com meninas e meninos de pedófilos, mas nós temos pesquisas realizadas no mundo, e aqui no Brasil a gente tem uma especialmente, que eu gosto de citar, que é uma tese de doutorado do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que investigou presos por abuso sexual no estado de São Paulo e que descobriu que só 20% podiam ser diagnosticados com o transtorno da pedofilia. Ou seja, 80% não tinham nenhuma característica de transtorno pedófilo. O que explica? Explica uma cultura da novinha. Se a gente não enfrenta o que está lá embaixo, a gente fica sempre enxugando gelo. A Ana Paula Araújo, a repórter, no primeiro livro que ela escreveu sobre violência sexual, chamado Abuso, que é sobre abuso sexual, ela fala uma coisa sobre pedófilos que eu nunca tinha pensado antes e eu nunca mais esqueci, que ela diz o seguinte: esses homens que abusam de crianças, eles não são necessariamente pedófilos. É porque a criança é o alvo mais fácil, é o alvo mais vulnerável, é a vítima que não vai reclamar, é a vítima que não vai te causar problema, e é a vítima que está lá, disponível, dentro da sua casa, que você pode manipular. Então, é mais isso do que pedofilia. Claro, Isso, é uma relação de poder. É uma relação de poder, é uma relação de poder fácil, né? É fácil, é muito fácil abusar de uma criança. Uma criança é muito, muito frágil, muito vulnerável. Isso meio que me deu um estalo assim na cabeça, dizendo, claro que é isso. É óbvio que é por isso. Eu tenho insistido sempre que a violência sexual, ela é uma relação de poder. Não é sexo, é poder, né? Não é sobre sexo, é sobre poder. Tanto é que você olha as relações de abuso, sempre é intrafamiliar, é o pai, é o tio, é o irmão mais velho, a maioria são homens, mas também tem relações de mulheres, não é? Há mulheres abusadoras, e a gente precisa falar dos meninos abusados, que a gente não falou, mas são milhares de meninos que sofrem violência sexual e são mais silenciados ainda numa sociedade machista como a nossa. Mais vergonhoso para eles ainda, depois que eles vergonhoso ficam adultos, se for não homem. falam nada. Se for homem. Se for mulher, é sorte. Né? Então, um menino de 12 anos, que tem a primeira relação com uma tia de 40, ele vai obrigatoriamente ter que se sentir um sortudo. E ele vai contar para os amigos, e os amigos vão dizer que ele é um grande sortudo. E depois ele vai ter que lidar com os traumas lá da vida adulta, porque, obviamente, isto é um processo perverso, né? Eu acho hoje, Branca, que a violência sexual infantil ela é um problema tão estrutural contra a violência contra a mulher, e eu diria mais. Tem uma passagem que eu sempre gosto de brincar, dizer o seguinte: tinham 2 caras embaixo de uma cachoeira e de repente caiu uma criança. Eles correram, nadaram, salvaram a criança. Caiu outra criança, salvaram a criança. E assim foi caindo criança e ele salvando as crianças. Aí um deles sai da água. Ele fala, você tá louco? Você vai deixar as crianças morrerem? Não, eu vou ver quem tá tirando as crianças lá de cima. E eu acho que quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente esquece de ver quem tá tirando a criança lá de cima. A violência sexual é a primeira violência a qual as meninas são submetidas. E passam a buscar, em muitos casos, relações abusivas, porque entendem que amor parte de abuso. Né? Então, assim, gente, isso é muito complexo, não é consciente. Essa frase de a gente tem que ver quem está atirando as crianças lá de cima é a melhor definição do que a gente deveria fazer, né? Salvar as crianças que estão caindo da cachoeira, mas especialmente e ver quem é que está atirando as crianças lá de cima. Para resolver o problema na base. Claro. Isso tem a ver com educação. Resolver na base tem a ver com educação. Desenvolver uma sexualidade saudável e responsável é sobre consentimento. Mostrar para uma criança de 5 anos que tem o corpo dela e que tem o corpo do outro e cada um tem direito a mexer com o seu corpo é consentimento. Então, para a gente transformar essa realidade, a gente precisa mexer na educação, mas a gente precisa entender do que a gente está falando. Veja, quando eu falo do feminicídio, tem um dado do IBGE que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. Você sabe quantas bebês nascem por hora, filhos de mães de até 15 anos no país? 5 bebês por hora, filhos de mães de até 15 anos no país. Dessas, 6 entre 10 não estudam nem trabalham. Aí você vai falar de feminicídio lá na frente? Então é sobre isso.
A gente precisa mexer em camadas muito profundas. Não dá para ficar no raso quando você fala de violência sexual infantil. Obrigada, Luciana, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Luísa Sade. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.